Você falou dessa crise do bolsonarismo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, soltou essa declaração ontem e eu queria comentar isso aqui. Enfim, todas essas bebidas aí que são objeto de falsificação, não vou me aventurar aqui nessa área que não é minha praia, tá certo? No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? Não, Coca-Cola até aqui não. E a minha é normal. Você falou aí como dizia Napoleão, nunca interrompa o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. O Eduardo Vale e o Tarcísio, impressionante isso aqui também, né? Nossa, uma falta de sensibilidade, né? Que coisa! Ele quer botar uma de santo, né? Porque, não bebo álcool. Ele está culpabilizando as vítimas. Isso é gravíssimo. Exato. Um governador do estado culpabiliza as vítimas, inocentou o PCC de participar desse crime no primeiro dia, sem ter nenhuma informação investigativa, ninguém investiga um troço desse em um dia, né? Inocentou o PCC e culpabilizou as vítimas. Essa é a gente que está eleita no país. Gente que culpa as vítimas de um caso desse, né? E inocenta o PCC, uma organização criminosa terrível, que está assolando aí o estado de São Paulo, né? Só pode não ser para paulista mesmo, né? Não ter amor por essa gente que mora aqui, né? Então, eu acho gravíssimo isso que ele fez, sabe? Porque ele está culpabilizando a vítima, pondo uma de, eu não bebo álcool, tá, abstêmio, por isso tem essa cara de tonto. Agora, é impressionante essa facilidade em culpabilizar as vítimas, né? Eu acho que é um sujeito que deveria rever o que falou, né? É uma repetição do Bolsonaro, né? Tirando sarro de quem estava morrendo na pandemia, sem ar também, né? Pois é gente que não tem sensibilidade com o outro, né? É gozado que vivem falando de cristianismo, tal, mas é um cristianismo meio esquisito, né? Uma coisa pouco solidária com o outro, né? Não é muito o que Cristo falou, né? Que Jesus falou, né? Eu acho que Jesus estava tomando algumas, aliás, né? Tem aí, né? Como eu falei, eu vi outro dia alguém falando aí, muito interessante, né? Jesus não multiplicou a água, ele multiplicou o vinho, né? Ele não transformou o vinho em água, ele transformou a água em vinho, né? Então, assim, não estou querendo aqui defender o álcool. Hoje em dia tem essas neuras, né? Defender o etanol, não é isso? Mas o Jesus era dos nossos, né, professor? Nossa. Agora, o problema é você culpabilizar as vítimas, né? Isso é que eu acho ruim, quer dizer... Cara, o sujeito foi lá, trabalha para burro, parou num bar para tomar um drink, e, morreu, ficou cego e acha que tudo bem, né? Não, a culpa não é de quem cometeu, a culpa não é do PCC, quer dizer, defende o PCC e indiretamente ataca quem bebeu, é um troço, né, que desvaloriza quem bebeu, né? Quer dizer que ele tem mais valor porque ele não bebe, quer dizer, ele está querendo dizer o quê? Que a culpa do problema do metanol é de quem bebeu? É isso que ele está dizendo. Quando você disse que o Lula é uma pessoa melhor do que o Trump também, você está se referindo a esse tipo de comportamento dessa turma da extrema-direita? Essa falta de sensibilidade, tudo bem, foi uma brincadeira do governador, ele, sei lá. Mas a realidade é que é fazer essa brincadeira dessa forma solta, com que ela diz de subtexto, né? Eu não tenho risco de morrer de metanol porque eu não bebo álcool. Quer dizer, putz, grilo, né? Não é momento de falar isso, né? Está no subtexto, toda brincadeira tem um subtexto, tem algo que você itera, o humor tem essa iteração cultural. Tanto que a gente só consegue entender piada na língua que a gente entende muito, né? Não é pura e simplesmente as línguas que a gente se comunica, você tem que estar inserido no contexto de uma cultura para entender o humor nela. O que ele quis dizer com a piada dele foi exatamente isso que eu estou falando aqui. Ele não tem risco de tomar metanol porque ele não bebe. O contrário do senso, né? Quem bebe tem uma parte da culpa de ter tomado metanol. Quer dizer, cara, isso não é o momento de falar isso, não é a hora, é um falso moralismo intenso, é uma falta de sensibilidade com os outros, do mesmo governador que inocentou o PCC no assunto. Inocenta o PCC, culpa as vítimas. É impressionante, assim, a falta de sensibilidade dessa fala. Essa amoralidade que você já apontou no Milei, né? Nessa ideia do libertarianismo, de você vender os órgãos, de, sei lá, vender as crianças, é um pouquinho
essa ideia, né? Eles têm essa... A ideia do Milei é diferente um pouco, é mais um anarcocapitalismo, digamos assim, né? É fundado em pensadores, filósofos políticos, etc. Não é uma ideia que ele inventou do nada, não. Né? E tem autores que pregam isso mesmo, que crianças possam ser comerciadas, né? Objeto de comércio, que elas são propriedade do pai, e a propriedade tem que ser plena. Então, se a propriedade tem que ser plena, o pai e a mãe podem vender seus filhos, podem comerciar crianças, etc. Na Holanda, eles defenderam a pedofilia, né? Gozado que outro dia ouvi alguém no Twitter falando que a esquerda defende pedofilia, é um desinformado, porque, na realidade, quem defendeu a existência de um partido pedófilo que existiu na Holanda, foi depois cassado, suspensa a inscrição dele, mas ele existiu e atuou nas eleições holandesas, e era um partido de direita anarcocapitalista, como o Milei, quer dizer, ou seja, é gente absoluta que leva a mercadoria, o conceito de mercadoria é tão universalizado que chega ao absurdo, absolutamente inumano, né? Desumaniza integralmente as pessoas, né? Então, isso faz parte. Quando você chega no momento em que morreu gente ficou cega, porque tomou metanol achando que estava indo se divertir, tomar uma caipirinha, etc., em algum bar, né? Você chegar e querer culpabilizar a pessoa que bebeu, isso é de uma insensibilidade, de uma desumanização absurda, né? Do mesmo governante que inocentou o PCC no primeiro dia. Não estou nem dizendo, eu não sei se PCC tem a ver com isso ou não, as investigações vão dizer. Mas no primeiro dia, como é que ele sabia? Ele não sabia. Né? Quer dizer, é uma preocupação imensa em inocentar o crime organizado e culpabilizar vítimas. É impressionante eleitores votarem num sujeito assim. Eu fico impressionado. No momento que ele falava isso, uma moça morreu de 30 anos lá em São Bernardo do Campo, depois de tomar um drink. Foi para um pagode. Cara, as pessoas, a juventude tem que se divertir e toma álcool. Isso é um problema de cada um, que cada um faz com o seu próprio corpo. É gozado que eles se dizem liberais, né? O que, no pensamento liberal clássico, legitima a propriedade é a propriedade do corpo. Eu sou dono do meu corpo, logo eu sou dono do que meu corpo produz. Né? Essa que é a lógica da propriedade privada. A primeira propriedade privada que o liberal clássico defende é a propriedade do corpo. Eles querem defender a propriedade de coisas, mas não a propriedade do corpo. Quer dizer, não há nada de ilegítimo no plano moral uma pessoa beber. Não há nada de ilegítimo no plano jurídico, moral, social, político, nada. A pessoa bebe para se divertir, é o problema dela. Né? A recomendação é que faça isso com responsabilidade, com moderação, mas é uma recomendação. Né? Se a pessoa quiser morrer de beber, é problema dela, ninguém tem nada a ver com isso. Vamos aqui, o Estado não tem a ver com isso, a política não tem a ver com isso. O que não tem cabimento é quando um sujeito bebe e acaba consumindo metanol por causa disso, vem o governador e quer culpabilizar a vítima, o mesmo governador que inocentou o PCC. É isso que é o tal do governador da segurança pública. Um governador de segurança pública inocenta o PCC e culpabiliza as vítimas que tomaram metanol achando que estavam tomando um drink. Né? É um troço, para mim, absolutamente fora de qualquer sentido. Viu? Você fez um alerta nas suas redes sociais sobre também esse caso do metanol, a necessidade de não transformar todos os comerciantes em, sei lá, né, culpados e promover um linchamento generalizado. Eu fico muito preocupado com isso. O Brasil, a nossa sociedade, acho que tem, inclusive, uma estrutura de pensamento filosófico político em torno do conceito do bode expiatório. Eu não vou aqui me alongar, mas a nossa sociedade é muito assim, ela periodicamente escolhe um inimigo público. Teve uma época que era o locador, quem locava imóvel. Cada época tem um aí. Teve agora, o Lula foi. O Lula foi inimigo público um período, a esquerda sempre foi, etc. Agora, a gente tem que tomar cuidado assim. É óbvio, está na lei, está claro isso. Né? Aliás, o professor Fernando, que chamam de Fala Máfia, o apelido dele, ele foi meu aluno, ele esclareceu muito bem aí na Globo, nas redes sociais, essa questão. Não há dúvida de que o bar responde juridicamente caso forneça bebida com metanol. O dono do estabelecimento deve sofrer um processo, inclusive. Não só o bar, mas como a pessoa física que é dono.
O bar é responsável, objetivamente, ele tem que se indicar quem fornece a bebida para ele, para ter absoluta certeza que aquilo não tem metanol. Se tiver metanol, ele responde junto com quem forneceu a bebida para ele. Não é que ele está isento. Não existe essa história de dono de bar de boa-fé. Não existe isso. No Código de Defesa do Consumidor, é claro, a responsabilidade é objetiva de quem fornece, né? Toda a cadeia de fornecimento responde pelo fornecimento de uma coisa que ofenda a saúde dessa forma. Isso é uma coisa. Outra coisa tem muito comerciante sério. A gente não conseguiria sobreviver como sociedade se o comércio não tivesse a maior parte das pessoas com seriedade. Nós não conseguiríamos sobreviver como sociedade se as relações econômicas, sociais, de mercancia não ocorressem com relativa honestidade. A desonestidade não é regra na vida social. A desonestidade é exceção, né? Então, nós temos que tomar cuidado para não generalizar de tal forma transformar o comerciante de bar ou de restaurante num criminoso, quando não é. Realiza uma função social absolutamente relevante, né? E que precisa ser respeitado. Não dá para que a gente querer generalizar, né? Pegou o sujeito vendendo metanol, é cadeia para o dono, é fechar o bar, ponto. Inclusive, eu sugeri para um amigo que é conselheiro do Tribunal de Contas, eu sugeri a ele que ele mandasse um alerta para a prefeitura, alertando a prefeitura, tem que caçar o alvará de funcionamento do bar que venda metanol, que for pego vendendo metanol, tem que caçar, ele tem que parar de funcionar, nunca mais pode ter legitimidade para atuar no comércio, tem que tirar ele do comércio, né? Quem vende bebida falsificada tem que ser retirada do comércio, né? Então, eu acho assim, eu acho que tem que ser duro com o comerciante que vendeu bebida falsificada, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos generalizar ao ponto de transformar quem tem comércio de bar ou restaurante como se fosse inimigo público. Não é. É gente que contribui imensamente com a vida social. A gente contribui com o turismo, com a circulação de riqueza na cidade, olha, eu vou te ser franco, eu não gosto muito de sair de casa aqui em São Paulo, eu fico mais em casa mesmo. Cada vez me arrependo menos de fazer isso. Eu resolvi fazer um périplo com um exemplo aqui na minha vida e vou postar nas minhas redes sociais, para pouca gente que me acompanha. Eu vou a alguns bares que eu tenho confiança, eu vou a alguns restaurantes, é hora de fazer isso. Nós não podemos deixar essa atividade comercial morrer em São Paulo, passar por essa crise que está passando. Nós temos que ajudar quem a gente sabe que é sério. Eu tenho alguns bares que eu conheço que fornecem bebida destilada que eu confio, eu sei que a gente séria. Me vem aqui à cabeça, por exemplo, o Caledônia, que é um bar aqui em Pinheiros. Quer dizer, você tem vários, né? Que eu acho que são bares que são a gente séria. E eu vou lá, ué. Eu vou, tenho vários outros, tem uma aqui na perto da Brigadeira, eu vou fazer esse périplo agora e vou postar nas minhas redes sociais eu bebendo destilado nesses bares. Ah, mas recomenda-se que não bebe. Tá bom, eu entendo, mas tem lugares que são de confiança, né? Eu acolho a recomendação do Estado, mas não vou segui-la integralmente, porque tem lugares que eu confio. Não beba destilado no bar, vai lá e toma uma cerveja, toma um refrigerante, come um sanduíche, né? Mas não vamos deixar, quer dizer, morrer, né? Nós temos que continuar frequentando esses bares. Não vamos beber destilado lá, então, tudo bem. Mas toma aí um refrigerante, come um sanduíche no bar, né? Parece a gente poder sobreviver, me preocupa um pouco isso, sabe? A gente ficar com esse moralismo que pune todo mundo, que transforma uma categoria em inimigo, não me parece que é o adequado, né? E o fato do governador e o prefeito também de São Paulo liberarem uma lista de bares que estão sendo investigados por conta desse negócio, ajuda a criar a sensação de que todos os bares vendem metanol nos drinks. Quando não é verdade, se o bar quando ele segue certas regras de fornecimento de bebida, eu conheço bem dessa área, ele tem rastreabilidade. Você sabe de onde a bebida saiu. Certos produtos, como o uísque, por exemplo, você sabe do barril que a garrafa saiu, né? Você encontra isso no site da destilaria lá na Escócia, por exemplo, né? Você encontra no site, você pega o número, vê um número na garrafa, você vai no site, você sabe do barril que saiu, né? Os aficionados, vamos dizer assim, gostam dessa informação para saber se o barril foi de ex-bourbon, foi de ex-sherry, foi do que serve, para entender os aromas, fazer suas degustações, mas a realidade é que você sabe exatamente de onde saiu. Então, tem gente que fornece bebidas, né,
por exemplo, com rastreabilidade. Pega aquela vodka e ele sabe o fornecedor daquela vodka para ele é um distribuidor autorizado pela empresa que produz a vodka. E isso dá toda uma rastreabilidade. O cara que vende metanol está querendo ter lucro, não existe boa intenção nisso, ele está querendo ter um lucro abusivo. Tem um bar aqui do lado da minha casa que forneceu metanol, deixou aquela moça cega. Né? É um bar que vive lotado, o cara tem condição de ganhar muito dinheiro com aquela atividade dele, ou ganhar um bom dinheiro, não precisava ter feito isso. E não tem ilusão. Ele fez isso sabendo o que estava fazendo, ele pagou... Surge um trem que no mercado custa R$100 uma bebida. Eu pago 30 e acho que fiz um bom negócio? Não, tem algo errado aí, é evidente. As pessoas sabem o que é errado. Falsificação de bebida sempre existiu, vai sempre existir. Né? O primeiro elemento que você identifica é pelo valor. Né? E outros mecanismos, você tem que saber. Não basta ter nota fiscal. Nota fiscal qualquer um fajuta, tem que ter rastreabilidade. Né? Tem que ter mecanismos de controle, né? Então, eu acho que a prefeitura tinha que divulgar quais são os bares que estão sob investigação. Isso é uma regra de saúde pública para a gente não cair no risco de ir num lugar desses, né? Mas isso vai causar um problema para a propriedade do cara. A saúde tem que ser priorizada em relação à propriedade, né? A atividade comercial e econômica dele. Né? A saúde pública precede a atividade econômica. Né? Então, ela tinha que divulgar. Agora, é óbvio que nós temos que ter maturidade, equilíbrio, entender que não quer dizer que qualquer comerciante é criminoso pelo fato de comerciar bebidas. Não é assim que deve ser. Né?